Não há prisioneiro mais miserável do que ele. Para conseguir chegar ao 8º aniversário de sua filha, Cameron, que havia acabado de receber liberdade condicional, embarcou em um avião que transportava prisioneiros de segurança máxima, mas inesperadamente uma chocante fuga da prisão chegou sem aviso prévio. Quando os guardas da prisão fecharam todas as portas da cabine, os criminosos perigosos a bordo imediatamente começaram seu plano de fuga há muito tempo planejado. Diamond Dog e Cyrus, que estavam mantidos em confinamento solitário, esfregaram os calos de suas mãos e em pouco tempo puxaram uma agulha de aço escondida dentro. Então, ele colocou a agulha de aço no buraco da fechadura e a girou, abrindo as algemas com facilidade. Ao mesmo tempo, Pinball, sentado na classe econômica, também começou seu movimento. Ele enfiou os dedos na boca e no segundo seguinte puxou uma linha de pesca de 1 metro de comprimento de entre os dentes. Com um engasgo seco, Pinball puxou para fora um pacote de papel oleado que havia engolido anteriormente. E dentro dele havia um fósforo e uma pequena garrafa de gasolina. Nesse momento, Cyrus lançou um olhar e Pinball imediatamente entendeu. Ele espremeu gasolina nas calças do prisioneiro ao lado dele. Em seguida, acendeu o fósforo e o jogou. No segundo seguinte, uma bola de fogo imediatamente se acendeu no corpo daquele prisioneiro. Para evitar que o fogo se espalhasse, a guarda feminina próxima teve que destrancar as algemas de Pinball. Inesperadamente, isso o jogou exatamente no jogo dele, pois ele silenciosamente roubou as chaves da cintura da guarda feminina e então abriu os portões de ferro que mantinham Diamond Dog e Cyrus. Diamond Dog, tendo escapado novamente, era como um urso bravo e no segundo seguinte perfurou o pescoço de um guarda próximo com suas algemas. E Cyrus era ainda mais feroz, derrubando um guarda com um único soco antes de correr diretamente em direção à cabine de comando do avião. Então, ele usou correntes para estrangular firmemente o braço do copiloto que segurava a arma. Depois de matar 2 prisioneiros azarados em sucessão, ele finalmente virou o jogo contra o copiloto. Em seguida, Cyrus rapidamente controlou o capitão que pilotava o avião e o ameaçou para que não relatasse a situação dentro da cabine. Então, ele atirou e destruiu o sistema de transmissão do avião. A cabine caótica instantaneamente voltou à calma. Os prisioneiros que recuperaram a compostura imediatamente caíram em um frenesi. Apenas Cameron permaneceu carrancudo. Acontece que Cameron era originalmente um membro dos SEALs da Marinha dos Estados Unidos. 8 anos atrás, ele matou acidentalmente um bandido que estava assediando sua esposa, o que levou o tribunal a condená-lo a 10 anos de prisão por homicídio culposo. E isso também o fez perder o momento importante do nascimento de sua filha. Por 8 anos, ele se comportou bem na prisão e finalmente conquistou a liberdade condicional antes do 8º aniversário de sua filha. Ele pensou que pegar este avião seria a maneira mais rápida de ver a filha que ele nunca conheceu, mas inesperadamente encontrou um sequestro. Nesse momento, Willie, que havia acabado de destrancar suas algemas, de repente sacou uma arma e fez Pinball de refém. Acontece que ele era um infiltrado plantado pelo FBI para monitorar os prisioneiros. E o rápido Cyrus imediatamente se escondeu atrás da guarda feminina, entrando em um impasse. Para evitar maiores baixas, Cameron, que estava por perto, tentou ao máximo persuadi-lo a não agir de forma imprudente. Nesse momento, um prisioneiro que se preparava para um ataque furtivo instantaneamente atraiu o fogo de Willie. À sua frente, Cyrus disparou rapidamente, matando Willie diretamente. Assim, em apenas 10 curtos minutos, Cyrus controlou completamente todo o avião. No entanto, ele ainda escondia um plano ainda mais ousado. Depois de confirmar com o xerife o número de pessoas que embarcariam e desembarcariam na próxima parada, ele imediatamente disse a todos que o avião pousaria normalmente na próxima parada. Acontece que este sequestro foi todo planejado por terroristas colombianos. Desde que conseguissem pegar Cindino na próxima parada, ele pagaria $100 milhões de recompensa e arranjaria outro avião para tirá-los dos Estados Unidos.
No entanto, após uma inspeção de pinball, os 2 prisioneiros que deveriam desembarcar na próxima parada haviam sido acidentalmente mortos por Cyrus, então 2 voluntários tiveram que ser selecionados para ocupar seus lugares. Como a insulina urgentemente necessária foi quebrada, Baby O imediatamente puxou Cameron para se inscrever. Mas como a cor da pele de Baby O era diferente daqueles 2 prisioneiros, ele foi parado por Cyrus atrás dele. Cameron disse para ele não se preocupar, pois ele chamaria a ajuda no momento em que descesse do avião. Dessa forma, a polícia em terra capturaria a todos. No entanto, ele ainda subestimou a astúcia de Cyrus. Por segurança, Cyrus, na verdade, ordenou os homens para selarem as bocas dos prisioneiros que desembarcariam com fita adesiva. No momento crítico, Cameron teve que mudar seu plano. Ele afirmou que ainda tinha uma sentença de 15 anos e também queria seguir Cyrus até as praias do México para aproveitar a vida. Dada a atuação de Cameron em dissuadir o agente do FBI há pouco tempo, Cyrus ordenou aos seus subordinados que destrancassem suas algemas novamente e o substituísse por um policial. Cameron, que havia recuperado sua liberdade, não ficou ocioso e imediatamente revistou o corpo de Willie. Ele encontrou um dispositivo de gravação escondido nele. Então, ele aproveitou a oportunidade da troca das roupas do xerife para discretamente enfiar o dispositivo de gravação em seus braços. Alguns minutos depois, o avião pousou no aeroporto de Carson para a transferência dos prisioneiros. Mas o aeroporto estava cheio de policiais com munição real. Mas parecia que Deus estava ajudando, pois uma tempestade de poeira de uma vez no século se formou perto do aeroporto. Sobre a cobertura do céu cheio de areia amarela, todo o processo de troca de prisioneiros não revelou uma única falha. Não só isso, como entre os prisioneiros recém-trocados, havia até mesmo um que possuía conhecimento profissional de aviação. Assim que entrou na cabine de comando do avião, ele imediatamente começou a remover o dispositivo de rastreamento. Sobre a cobertura do vento e da areia, Pinball se esgueirou facilmente para dentro do hangar. Então, ele colocou o dispositivo de rastreamento dentro da cabine de um avião de passeio. Ao mesmo tempo, vários prisioneiros que haviam acabado de ser escortados por fora do avião, de repente começaram a causar uma agitação na van de transporte de prisioneiros. No segundo seguinte, o prisioneiro sentado na primeira fileira foi atingido por um punho de ferro do guarda da prisão. Mas assim que o guarda se voltou, o dispositivo de gravação que havia sido esmagado por uma barra de ferro no corpo do prisioneiro caiu no chão com um barulho. A cena diante de seus olhos instantaneamente fez o guarda suar frio. Sob o olhar de Cameron, a van de transporte de prisioneiros que havia acabado de sair da pista de repente parou. E isso também permitiu que Cyrus sentisse o perigo. Ele matou o policial que parou com um único tiro. Em seguida, emitiu a ordem para uma decolagem forçada antes que o reforço voltasse. Com um solavanco violento, o avião finalmente decolou antes da chegada da polícia. E Cameron, o planário cujo plano havia falhado, só pode continuar a permanecer no avião. Ele se aproximou ativamente de Cyrus, que planejou o sequestro, para sondar seu próximo plano de ação. Logo, a oportunidade surgiu. Como o trem de pouso estava travado por um objeto estranho, o avião não conseguia ganhar velocidade. Então, Diamond Dog levou Cameron com ele para pular no compartimento do trem de pouso para verificar a situação. Eles descobriram que o que estava travando a roda era, na verdade, o cadáver de Pinball. Acontece que, após transferir sucedidamente o dispositivo de rastreamento, ele não conseguiu alcançar o avião e, não querendo ser deixado para trás, agarrou forçadamente o trem de pouso que estava prestes a retrair e, inesperadamente, foi esmagado até a morte. Olhando para a cidade abaixo do avião, Cameron instantaneamente percebeu que essa era a melhor oportunidade para chamar a polícia. Então, aproveitando a oportunidade em que Diamond Dog estava verificando a parte traseira da cabine, ele usou uma caneta para escrever o plano criminoso dos sequestradores e o local de pouso subsequente na camisa de Pinball. Então, ele jogou o corpo para fora do avião. Após mais de 10 segundos de aceleração gravitacional, o corpo de Pinball se colidiu contra um carro que estava aguardando no sinal vermelho com um giro aéreo de 360 graus.
e Larkin, que recebeu o alerta, instantaneamente ficou tenso, porque o ponto de pouso marcado no cadáver de Pinball era completamente oposto ao sinal enviado pelo dispositivo de rastreamento do avião. 20 minutos antes, o diretor Malloy liderou pessoalmente 2 helicópteros de ataque Sidewinder para perseguir em alta velocidade o sinal emitido pelo dispositivo de rastreamento. Larkin imediatamente ligou para Malloy e exigiu que eles retornassem imediatamente e voassem para o aeródromo de Lerner, a 100 milhas de distância. Mas Malloy, que estava prestes a alcançar o alvo, não acreditou em nenhuma de suas explicações e desligou o telefone de Larkin. No entanto, Larkin, do outro lado do telefone, não ficou parado esperando a morte. Ele dirigiu o Corvette esportivo que Malloy havia acabado de comprar e dirigiu em alta velocidade em direção ao aeródromo de Lerner. Após 1 hora de condução contínua, ele finalmente chegou ao aeródromo de Lerner, localizado no deserto, antes do pouso do avião. Mas quando subiu à torre de controle do aeroporto, só então descobriu que o orientador que deveria direcionar a decolagem e o pouso havia sido silenciado. Ao mesmo tempo, o avião pilotado pelos prisioneiros também havia chegado sobre o aeroporto. Como não havia ninguém para orientá-los, o Jailbird, forçado a pousar, quase colidiu de frente com um pequeno avião que taxiava no solo. Swamp Thing, pilotando o avião, puxou bruscamente para cima em uma emergência, escapando por pouco do desastre. Mas a velocidade de taxiamento do avião ainda excedia os requisitos mínimos do aeroporto, e o colosso de 150 toneladas instantaneamente entrou em modo de colisão. Felizmente, Swamp Thing fez uma curva brusca para dentro da armadilha de areia no final da pista, e o avião finalmente parou no último momento antes do impacto. Mas quando Cyrus conduziu Sindino para fora da cabine, ele não viu o avião prometido anteriormente. Sindino explicou apressadamente que o avião já estava a caminho, e disse para ele não se preocupar. Mas o naturalmente desconfiado Cyrus não ficou tranquilizado. Ele imediatamente organizou todos para trabalharem juntos arrastando o avião preso na lama, prontos para fugir para salvar suas vidas a qualquer momento. Justamente nesse momento, Baby O, que sofria de diabetes, não conseguiu mais aguentar. Para salvar seu irmão com quem havia passado 8 anos, dia e noite, Cameron teve que ir sozinho ao hangar para encontrar remédios de primeiros socorros. Inesperadamente, no segundo seguinte, ele foi atacado furtivamente por trás por um grupo de pessoas misteriosas. Acontece que todos eles eram membros de uma organização de gangue e haviam se escondido ali com antecedência apenas para levar Sindino sozinho. No momento de vida ou morte, Larkin, que aguardava reforços na periferia, chegou a tempo. E Cameron também aproveitou a oportunidade para lançar um contra-ataque contra os 3. Em um piscar de olhos, os 3 membros da gangue foram todos derrubados no chão, incapazes de se levantar. Após confirmar as identidades de ambas as partes, Larkin imediatamente pediu a Cameron que permanecesse onde estava e aguardasse reforços. Mas naquele momento, Cameron insistiu em retornar, pois a fé forjada por anos de serviço militar tornava impossível para ele abandonar qualquer amigo. Depois de pedir a Larkin que transmitisse uma mensagem para sua esposa e filha, ele então se virou e partiu. No entanto, o que nenhum deles percebeu foi que havia na verdade outro membro da gangue escondido no avião. Ao mesmo tempo, o prisioneiro que fazia a vigilância no topo da torre de controle, de repente emitiu um aviso para todos. Diamond Dog e Cyrus subiram apressadamente uma encosta de terra. Como certeza, eles viram o céu cheio de poeira levantada pelo comboio de carros da polícia. O tempo restante para escaparem era de no máximo apenas 10 minutos. E justamente nesse momento, Sindimo, que estava puxando o avião, correu silenciosamente em direção ao hangar, a algumas centenas de metros de distância. Ao ouvir o barulho, Larkin imediatamente correu para lá. Mas no momento em que levantou a cortina, o motor a jato o lançou a mais de 10 metros de distância. No momento crítico, ele de repente avistou um guindaste ao lado. Então ele imediatamente pulou para a cabine do guindaste na maior velocidade possível e conseguiu abaixar a lança do guindaste 1 segundo antes da decolagem do avião. A violenta colisão instantaneamente cortou a cabine ao meio. A parte dianteira fora de controle do avião então colidiu contra um posto de gasolina próximo. Ao ouvir a comoção, Cyrus também correu em alta velocidade com seus subordinados. Vendo que não havia como escapar, Sindino imediatamente implorou amargamente por misericórdia. Mas o que o cruel e astuto Cyrus mais odiava era a traição. A morte de Sindino também extinguiu completamente todas as ilusões de Cyrus.
Eles rapidamente recuperaram as armas colocadas no porão de carga do avião e então usaram uma mesa de areia improvisada para distribuir instruções de combate a todos. Ele ordenou aos homens que colocassem um grande número de cilindros de gás com válvulas abertas em ambos os lados da estrada, enquanto os prisioneiros se escondiam na escuridão para formar um fogo cruzado. Assim que os soldados perseguidores entraram na posição de emboscada, os prisioneiros escondidos na escuridão abriram fogo simultaneamente, detonando os cilindros de gás de ambos os lados da estrada. Toda a passagem foi instantaneamente engolida por um mar de fogo. Aproveitando a brecha enquanto os perseguidores estavam temporariamente suprimidos, Cyrus imediatamente liderou todos para embarcar no avião e evacuar. Mas quando o avião deu partida novamente, eles descobriram que havia sido amarrado a um pilar de pedra. Acontece que 2 minutos antes, Cameron, que havia encontrado o remédio e retornado ao avião, havia aproveitado o caos para amarrar a corda conectada ao avião a um pilar de pedra próximo, apenas por precaução. Cyrus apressadamente abriu fogo de forma frenética contra o pilar de pedra com seus subordinados. Embora a densa chuva de balas rapidamente reduzisse o pilar de pedra a pó, a corda que voou por inércia acabou se enroscando no carro esportivo de Larkin, estacionado dentro do pequeno galpão de madeira. Naquele momento, Malloy, que havia acabado de chegar, estava se preparando para abrir fogo para interceptar, mas inesperadamente, no segundo seguinte, ele congelou no lugar em choque. No entanto, assim que as palavras de autoconfortação de Malloy caíram, os destroços do carro esportivo que havia colidido contra a torre do aeroporto caíram a seus pés. E naquele momento, os prisioneiros dentro do avião, tendo escapado da morte mais uma vez, caíram em um frenesi de celebração. Mas a corda inexplicável ainda despertou a vigilância de Cyrus. Ele tinha certeza de que deveria haver um traidor no avião. Então ele usou a vida da policial feminina como ameaça, tentando forçar o traidor oculto a se revelar. Para proteger Cameron, Baby O voluntariamente se levantou e assumiu a culpa por tudo. E Cyrus não mostrou misericórdia, atirando-o diretamente no chão. Embora Baby O tenha levado uma bala por Cameron, o astuto e cruel Cyrus ainda assim adivinhou que Cameron era o verdadeiro traidor. No entanto, no momento em que ele tirou o brinquedo que Cameron havia preparado para sua filha para ameaçá-lo, o helicóptero armado pilotado por Malloy e Larkin finalmente chegou. Malloy, tendo sido enganado 2 vezes seguidas, não hesitou em liberar uma rajada de tiros de metralhadora contra a cabine do avião, destruindo instantaneamente o motor do lado direito do avião. Cameron olhou para Baby O deitado no chão à beira da morte e sua raiva reprimida finalmente explodiu completamente. Imediatamente ele se levantou para engajar-se em combate corpo a corpo com esse grupo de vilões. Naquele momento, Cameron, furioso ao extremo, era como um super soldado imparável e nem sequer se importou em ser atingido no braço. Em algumas dezenas de segundos, ele avançou sozinho para a cabine de comando e fechou completamente os 2 portões de ferro no meio do avião. Naquele momento, o avião também havia chegado sobre Las Vegas. Embora Larkin tenha dito a Cameron que o aeroporto já havia liberado uma pista para eles, mas naquele momento, sem combustível restante, o avião só pôde escolher fazer uma aterrissagem de emergência no centro da cidade. Com um estrondo ensurdecedor, o colosso de 150 toneladas se chocou quase verticalmente no meio da estrada. A enorme inércia fez com que o avião avançasse em direção ao cassino no final da estrada, a uma velocidade de mais de 200 milhas por hora. Após uma jornada de faíscas e explosões, o avião finalmente parou no saguão do cassino. A polícia chegou a tempo e imediatamente prendeu a maioria dos prisioneiros assim que o avião parou. Até mesmo o ferido Baby O recebeu tratamento médico adequado. Mas os prisioneiros Cyrus e Diamond Dog, que planejaram o sequestro, ainda estavam em nenhum lugar. Acontece que eles já haviam se misturado à multidão há muito tempo através da grelha entre a fuselagem e o chão, e fugiram do local após roubarem um caminhão de bombeiros. Felizmente, Cameron e Larkin descobriram seus traços ao mesmo tempo. Os 2 coincidentemente pularam em motocicletas de polícia próximas e os perseguiram em alta velocidade. Em um instante, as ruas deslumbrantes de Las Vegas se transformaram em sua arena de corrida. Diante do ataque do canhão de água de Cyrus, Cameron acelerou e aproveitou a oportunidade para agarrar a escada pendurada. E a motocicleta voando em linha reta colidiu com precisão contra Diamond Dog, que estava na parte traseira do caminhão de bombeiros, explodindo-o em pedaços. No entanto, o perigo ainda não havia sido eliminado. Naquele momento, Cyrus repetidamente esfaqueou Cameron com uma lança de incêndio, mas Cameron a quebrou ao meio e cravou o cabo quebrado diretamente em seu tornozelo.
Então, Cameron deu um mortal lateral para subir na escada e, após dar uma surra violenta em Cyrus, o algemou e em seguida ligou o mecanismo de elevação da escada. Ao mesmo tempo, Larkin também aproveitou a oportunidade para subir até a parte traseira da cabine do caminhão de bombeiros. Encontrou um machado de incêndio no caminhão e usou toda a sua força para arrebentar o teto da cabine. Imediatamente depois, ele colocou a mangueira de água do caminhão dentro da cabine. Logo, o caminhão de bombeiros com visão obstruída sofreu uma colisão em cadeia, e Swamp Thing, que o dirigia, foi imediatamente lançado para fora e morreu miseravelmente no local. E a escada em que Cyrus estava localizado bateu violentamente contra uma passarela de pedestres, e então ele foi lançado por inércia para uma esteira de transporte em um canteiro de obras ao lado. Ainda pior, a extremidade da esteira de transporte era na verdade uma máquina de esmagar pedras, e antes que Cyrus se pudesse reagir, foi esmagado até virar polpa. E Cameron conseguiu pular no último momento antes que o caminhão de bombeiros explodisse. Acompanhado de notas de dinheiro enchendo o céu, Cameron, que passou por perigos o tempo todo, finalmente viu a filha por quem ansiava há mais de 8 anos.